O compressor 1176 está nos melhores estúdios do mundo, sendo bom para praticamente tudo. Por isso, quase todas as empresas de plugins têm a sua versão desse compressor. Mas muita gente que utiliza esses plugins não conhece exatamente o que faz cada parâmetro do compressor e pode estar subutilizando essa ferramenta incrível. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como dominar esse equipamento digital mostrando aplicações práticas. Já é importante a gente falar que o compressor 1176 é um compressor do tipo FET, Field Effect Transistor. Ele tem o ataque mais rápido do que o G+, e seus ajustes têm particularidades que eu vou explicar agora. Agora, se você não conhece nada sobre compressores, não tem ideia do que são os parâmetros básicos do compressor, como Attack, Release, Ratio, Threshold, vai na descrição desse vídeo que eu já tenho um vídeo básico onde eu mostro em detalhes o que é cada função dessa. Agora vamos para a prática, deixa eu tocar o trecho que eu vou utilizar hoje aqui nesse vídeo. Não ganhei na quina, apostei na rima. Beleza, eu quero começar abrindo um compressor simulador de 1176 no canal do Bumbo. Eu vou utilizar vários aqui durante esse vídeo e eu quero começar com um da Universal Audio. Basicamente para mostrar os parâmetros aqui para vocês. Eu vou solar o Bumbo. A primeira coisa que a gente tem que entender que ele se diferencia dos outros compressores é que ele não tem um threshold, ou seja, ele não tem um limiar, um limite que, quando o som passa, ele começa a puxar para baixo. É como se o threshold dele fosse fixo e você tem que aumentar o input, a quantidade de sinal que está entrando, para justamente ele passar do threshold e começar a ser comprimido. Então, quando eu coloco, por exemplo, esse bumbo aqui para tocar, aqui a gente consegue ver a quantidade de compressão. E se eu quiser que ele comprima mais, eu tenho que aumentar o input. Nota que ele está comprimindo bastante. Porque justamente o som que está entrando está passando desse threshold interno e aí ele está justamente tendo uma maior compressão. Mas como eu estou colocando muito input, ele está aumentando o volume apesar da compressão. Então, para isso que serve o output. Esse tipo de compressor a gente coloca o input para ele comprimir e compensa com o output para ficar mais ou menos no mesmo volume que ele estava antes. Deixa eu ver antes aqui. Baixa um pouquinho aqui. Beleza. Uma outra característica em relação aos compressores 1176 é que os parâmetros de attack e release são diferentes em relação aos compressores tradicionais. Geralmente, quando a gente coloca no compressor tradicional um ataque totalmente para a esquerda, um ataque no mínimo, no menor valor, ele justamente começa a comprimir assim que o som passa do threshold, ele já puxa para baixo. E colocando nos compressores tradicionais, né? Um parâmetro maior, ele deixa um pouco o transiente passar antes de puxar para baixo. Nesse caso aqui é invertido. O ataque no set significa o ataque no mínimo. Ele não vai deixar passar nada, ele já vai esmagar o transiente. E o ataque no 1 é o ataque no máximo. Ele vai deixar passar um pouco de transiente. Só que a característica desse tipo de compressor é que o ataque é muito rápido, independente do que você usa aqui. Então ele vai sempre colorir. Então talvez você não perceba tanto a diferença, dependendo de quão experimentado você é em relação a esse tipo de compressor, mas vamos sacar aqui a diferença. Então, um ataque no 1 significa ele vai deixar um pouco o transiente passar. E no 7, ele vai comprimir assim que o transiente entra. Note que tem menos grave. Agora, chega bem mais grave. Beleza, vou deixar aqui no meio por enquanto. O release é a mesma coisa. Quando você coloca o release no 7, ou no máximo que você puder para a direita, é um release muito rápido. Então note que assim que o bumbo toca, a agulhazinha já volta. Ó. E quando a gente coloca no 1, vai demorar um pouquinho para a agulha voltar. Esse ajuste está até incorreto do ponto de vista de uma compressão perfeita, porque a gente precisa setar um release que, principalmente no bumbo, que a agulha tenha voltado completamente para a direita, nesse caso aqui, antes do próximo bumbo, senão ele vai continuar baixando cada vez mais o volume e a gente não vai ter uma compressão ideal, podemos dizer assim. Beleza, vou deixar aqui no parâmetro de fábrica. Ok, aqui a gente tem as opções de ratio, ou a proporção que ele vai comprimir em relação a 1 dB. 4:1, por exemplo, a cada 4 dB que passe do threshold, ele só vai deixar passar 1. A cada 8 dB, ele só vai deixar passar 1 e por aí vai.
Então a gente tem essas opções aqui. Quanto maior o ratio, mais ele vai comprimir, mais vai ter o gain reduction, justamente é o que está mostrando aqui nesse medidor. Então 20:1, ó, vira um limiter. 12, 8 e 4. Uma outra característica dos compressores 1176 é a possibilidade de usar todos os ratios ao mesmo tempo, né? Quando a gente seleciona todos, nesse caso aqui, apertando Shift, ele seleciona todos e a gente vai ter uma compressão ultra agressiva, ideal para compressão paralela. A gente nota que o som do bumbo vai ficar mais distorcido. Muito agressivo. Comparado com só 4. Beleza? Vou deixar 4 aqui por enquanto. E aqui a gente tem as funções do medidor. O que é que ele está mostrando aqui? Isso vai variar de plugin para plugin, ok? Nesse caso aqui, GR significa Gain Reduction, redução de ganho. Ó. Aqui uma outra forma de representação, com mais 8 aqui de diferença. Mais 4. Ou desligado. Vamos deixar no Gain Reduction mesmo. Beleza, vamos dar uma olhada num preset que vem nele em relação a bumbo. Kick Drum. Beleza, agora, qualquer preset que venha num compressor, você precisa mexer no threshold, que nesse caso aqui é mexer no input. Porque o preset não sabe o nível de entrada desse sinal. Se é um sinal muito fraquinho, pode ser o melhor preset do mundo, mas ele não vai comprimir, porque é um sinal fraco. Então, independente do preset que você use no compressor, você tem que mexer no input ou no threshold, dependendo do tipo de compressor. Vamos ver aqui, ó. Bacana. Tá uma compressão boa. E o som tá muito bom. Bom demais. Vamos explicar o que aconteceu aqui. Ele usou um ataque um pouquinho mais longo, mas como eu já falei, mesmo assim ainda muito rápido, para deixar um pouco do transiente passar. Usou um release muito rápido também, para justamente quando o bumbo toca, ele já comprime e deixa de comprimir. E usou um ratio bastante considerável, cada 8 dB ele só deixa passar 1. Agora vamos para mais aplicações práticas, vamos para a voz? Mas antes, tá gostando do vídeo? Curte, compartilha, e se você quiser apoiar o canal, você pode fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí e se tornar membro do canal Repair Brasil. É só apertar no botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai poder assistir todos os meus vídeos com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. Beleza, aqui na voz eu tô usando a simulação de 1176 da Waves, ok? A gente nota que é bastante parecido, só que ao invés de tocar os 4 aqui para ir para o All the Ratio, a gente tem um botão All aqui. A gente também tem aqui um Auto Makeup, ou seja, o que a gente perder de volume com a compressão, ele compensa aqui automaticamente, sem a gente precisar mexer no output. A gente tem uma simulação de ruído que o equipamento analógico gera, 60 Hz, 50 Hz. Eu nunca vi sentido nisso aqui, então sempre deixo desligado. A gente tem um Mix, que é justamente todo o efeito que está sendo processado através desse compressor, você consegue dosar e fazer um blend, uma mistura entre o som original e o som completamente comprimido. E a gente ainda tem um trim para dar uma ajustada aqui no sinal para mais ou para menos. Agora, uma característica interessante que eu quero mostrar, e eu vou utilizar o plugin da Waves para fazer isso, é que o compressor 1176 sofreu várias revisões, né? Um equipamento analógico que os engenheiros sempre faziam revisões diferentes, geralmente com cores diferentes, mas de todas essas revisões, 2 são as mais conhecidas. Tem outras conhecidas também, mas essas 2, geralmente as empresas fabricam pelo menos essas 2, que é a revisão preta, que é a revisão E, e a revisão azul, que é a revisão A. A revisão azul ela é mais agressiva, então você use quando você quer realmente um efeito de uma coloração poderosa. E a revisão E, que é a preta, ela é mais educada e muito competente. Então aqui eu quero mostrar a diferença entre as 2 revisões. Ele já vem com 2 revisões, ó, azul e preta, bluey e black. Para isso eu vou colocar um preset de voz mesmo, então black vocal. Vamos dar uma ajustada no input, como eu falei. Não ganhei na quina. E parece bom, não precisa ajustar. Vou tirar esse ruído aqui, porque não faz o menor sentido. A gente nota um ataque não tão curto, para deixar um pouquinho do transiente passar, e um release rápido também. Eu vou ficar dando bypass entre o compressor e o plugin. Por enquanto, eu não vou mexer no azul ainda, vou deixar no preto. Não ganhei
na quina. Não ganhei na quina. Vem tudo muito para frente, mas vocês notaram que o volume está mais alto. Então, para não ter o bias, né, a tendência de volume, eu vou reduzir um pouquinho o output. Não ganhei na quina. Não ganhei na quina. Vem para frente o som. É muito bom esse compressor. Agora vamos comparar a diferença entre o mesmo preset, agora a versão preta e a versão azul. Você vai ver como o azul esmaga mais e tem mais coloração, mais personalidade. Vamos lá. Não ganhei na quina. Não ganhei na quina. Apostei na rima. Tem menina, mas estamos juntos. E aí você escolhe qual que se adequa mais ao seu estilo. Uma outra coisa interessante que a gente pode notar é esse preset aqui, ó. Ao invés de vocal, rock my vocal. A diferença, basicamente, é que ele está utilizando o ratio all para justamente esmagar o vocal. Vamos dar uma olhada como fica a voz esmagada mesmo na versão preta, que é um pouco mais clean. Não ganhei na quina. Tá bem comprimida. E na azul? Não ganhei na quina. Do meu ponto de vista, passou um pouquinho do ponto. Os graves não estão tão legais. Preferi aqui a preta. Mas o all justamente faz isso. Ele esmaga a mixagem. Vamos escutar com a música? Não ganhei na quina. Apostei na rima. O bumbo e a voz estão super comprimidos, estão muito legais. Você consegue ver que quem usa esse tipo de compressor não está só preocupado com a compressão, e sim com a coloração que esse compressor traz para o som. Ok, eu agora vou para a caixa da bateria e vou utilizar um compressor gratuito da Tucan, simulando a revisão azul. O que ele faz aqui é colocar a legenda do ataque mais para a esquerda, um ataque mais lento, mais para a direita, um ataque mais rápido, ao invés de colocar 1 e 7 para a pessoa não se confundir. Vamos dar uma escutada. Antes. Depois. Nota que a pancada, o grave do transiente da caixa vem para frente. Por quê? Porque a gente está utilizando um ataque rápido, mas não tão rápido, e um release rápido também, um ratio de 4. Na rima tem Beleza? Vamos para o grupo da bateria. Eu disse que esse vídeo estava cheio de aplicações práticas. Eu criei um canal chamado de Drum Paralelo e mandei uma cópia de toda a bateria, ou seja, a cópia desse folder de bateria, para o Drum Paralelo, clicando no root, arrastando até aqui, a forma simples de Reaper de fazer isso. E aí eu quero fazer uma compressão paralela, então eu estou ativando aqui o plugin, nesse caso, da Waves, versão azul. Note que está no modo All, justamente para esmagar essa bateria, para ficar bem agressiva. E aí eu vou controlar a gosto esse mix aqui. Vou começar no 0, tá? Mas você vai ver que já tem muita compressão. E vou solar aqui os canais de bateria. Ó, tá comprimindo muito. Então, utilidade muito bacana desse tipo de compressor também, compressão paralela com o ratio no all. Vale a pena, e dependendo do plugin que você tenha que simule um 1176, você dá uma olhada nos presets, porque tem muita coisa interessante, ó. Bumbo, caixa, overheads, room, no baixo fica muito interessante, violão de aço, piano, é muito legal, tem os presets dos produtores também. Então, você vai se surpreender se você passar uma tarde inteira mexendo nesse plugin. E você sabia que o Reaper tem um plugin nativo que simula um 1176? Vou mostrar para você. Vou aqui no bumbo, eu vou tirar o compressor da Universal Audio, vou colocar o nativo do Reaper, que se chama 1175. Ele é mais simplesinho, mas simula um 1176. Então, ó, vamos dar uma olhada. Só mexer aqui no threshold. O ataque, deixar respirar um pouquinho. Release mais rápido.
É isso aí. Antes. Show. Uma outra técnica bacana que muita gente utiliza quando utiliza o 1176 é colocar um compressor um pouco mais lento para justamente dar uma amaciada no efeito desse compressor, que pode ser muito agressivo. Então muita gente gosta de utilizar um simulador de LA2A para fazer essa técnica. Seria assim, ó. Vou colocar aqui na voz mais uma vez, ele já está com toda essa compressão que eu falei aqui. Vou colocar aqui uma compressão 8 em vez de All e vou abrir um simulador justamente de LA2A e vou tentar utilizar essa técnica. Não ganhei na quina. Controla a redução aqui. Apostei na rima. Pronto. Que me ilumina. Não ganhei ainda, mas estamos juntos, juntos. E é isso, é só você arrumar agora um plugin que simula o 1176 e praticar para dominar o plugin. Você vai ver como ele vai trazer benefícios muito interessantes para sua mixagem. Agora, são tantos plugins que simulam o 1176, todas as empresas têm a sua versão. Qual será o mais adequado para você? Eu já fiz um review completo de várias versões do 1176 e dei o meu veredito. É o tema do vídeo que está aparecendo agora aí para você. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.